pessoal, tudo bem? Meu nome é Erivaldo, sou jornalista. Hoje aqui no nosso podcast estamos aqui com o Davi Silas. E aí, Davi, como é que você está? Olá, galera, tudo bem? É uma honra muito grande, é uma alegria imensa poder estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que hoje vai ser maravilhoso. Gente, para quem não conhece ainda, o Davi ele é cantor, compositor, tecladista, como a gente pode ver. E é um homem de Deus que vem trabalhando aí, tentando, né, mostrar o trabalho dele e ser reconhecido. Davi, como é que estão as coisas? Como é que está a tua vida? Bom, recentemente a gente gravou um projeto maravilhoso, a canção autoral Milagres, e fizemos um clipe também, que já está disponível no YouTube. A música está disponível em todas as plataformas digitais, então é só alegria. Tá, me conta aí, antes de chegar nessa situação, nessa posição, você teve um passado que provavelmente deve ter sido interessante. Como é que isso surgiu? Onde você nasceu? Como é que você surgiu? Então, eu sou carioca. Eu morei em Sepetiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, porém eu nasci em Madureira. E a minha família é uma família assim bem simples, né, bem humilde, e nós sempre passamos assim uma certa dificuldade. E aí a questão musical é referência da igreja, né, da gente participar de corais, assistir festividades de jovens, adolescentes, homens e mulheres. Então isso tudo vai influenciando também na nossa questão musical também, o gosto, o interesse, né? Mas resumidamente é isso. Tá, me fala o seguinte, você enfrentou muita dificuldade na infância, na adolescência. Como é que foi a tua vida, assim, para você chegar na fase adulta? Você hoje tem quantos anos? Eu tenho 29 anos. Hoje você com 29 anos. Como é que foi essa passagem aí? Como é que você passou para chegar hoje aí onde a gente está? Olha, é um pouco difícil falar sobre essas questões porque é uma história muito grande, né? Mas assim, fazendo uma síntese, meu falecido avô, ele era músico, né? Também ele tocava vários instrumentos e também era deficiente visual como eu. Meu pai também é um bom músico também, ele toca guitarra, toca violão. Então, eu tenho um pouquinho dessas referências da minha família. Só que eu só fui ter contato mesmo assim de aprender a tocar teclado foi na fase mais difícil da minha vida, que eu passei a não enxergar na adolescência. E aqueles medos, aqueles complexos que eu tinha eram assim coisas que me deixavam paralisado, né? E aí a música ela foi como um instrumento de Deus para poder me tirar daquela situação e eu comecei a ter gosto. E aí de uma forma assim milagrosa, uma coisa assim de Deus mesmo. Eu comecei a ter gosto e interesse e eu comecei a descobrir aos pouquinhos sobre tocar um instrumento musical como esse que eu toco hoje em dia, que é o teclado, né? Surgiu, a gente tem hoje uma canção que é divina, é maravilhosa, que é intitulada Milagre. Como ela surgiu na tua vida? Você é o cantor e compositor dela, você fez a letra e a música. Como é que ela surgiu? De onde veio a inspiração? Então, a inspiração ela sempre vem de Deus, porque a gente não consegue escrever nada que seja de nós mesmos, porque a gente não tem essa informação toda. Mas Deus ele nos como se fosse tivesse me agraciado, me deu uma inspiração. E quando eu estava escrevendo a canção, como ela é intitulada Milagres, ela fala do Evangelho de Jesus Cristo, sobre alguns milagres, sobre o milagre de... No ápice da música tem um milagre lá que fala do paralítico, fala também sobre Lázaro, fala sobre também
a entrega de Jesus, por amar a humanidade. Só que a ideia inicial era falar sobre o povo hebreu, sobre o deserto. Só que Deus ele foi me fazendo assim meditar nas passagens bíblicas, né, no que aconteceu no Novo Testamento, e quando eu fui ver, já tinha mudado totalmente o plano. Então, a música ela se tornou uma música cristocêntrica, atual, porque ela não fala só simplesmente dos milagres de Jesus, mas ela também fala com as pessoas que estejam passando por alguma situação. Então, acho que o caminho foi para esse. Deus ele queria que acontecesse isso. Portanto que, aqui uma curiosidade, que a música ela é bem aceita até por pessoas que não são cristãs. Elas acabam gostando da canção, que ela fala sobre amor e fé. Tá. Legal isso aí, né? Isso é bacana, porque você acaba atingindo outros nichos, outras pessoas. E realmente, eu tenho acompanhado as músicas nas redes sociais e eu vejo as pessoas se manifestando, dando depoimento. Isso é interessante, isso é muito bacana, muito bom. Me fala mais uma coisa aqui. A gravação dessa música, o processo foi difícil? Como é que foi isso? Então, essa canção nós produzimos com um amigo meu, pastor Eric Corte, ele que produziu a canção. E essa canção, ela foi escrita há uns 3 anos atrás aproximadamente. E aí eu já tinha assim meio que feito um arranjo base, né? E aí quando eu apresentei para o pastor Eric, a gente começou a trabalhar mais, né? Tirar aquela ideia base e trazer toda a informação de instrumentos como bateria, guitarra, teclado, e aí ele deu aquela personalidade dele à música. Mas também eu tive um apoio também de um grande amigo meu lá de São Paulo que fez as guitarras da música. Então foi assim algo maravilhoso. E ali a canção eu não tive pressa em produzir porque eu queria que ficasse algo assim inédito, diferente, feito com muito amor. Então assim, uma canção acho que demorou aí 1 mês e pouco para ela ser produzida, alguma coisa assim próxima a isso. Qual é o nome da pessoa que fez a base lá da guitarra? Meu amigo Ney Silva, já esquecendo, não pude esquecer. O Ney Silva é uma benção. Eu conheci ele numa atividade lá em São Paulo, uma atividade missionária, e dali então a gente começou a, pensar em futuramente ter uma parceria. Então Deus ele nos permitiu a gente conseguir realizar, né, esse ano, e tá sendo maravilhoso. O final da música, eu sou apaixonado pelaquela parte do final da música lá na guitarrinha. Se você crê no impossível, descanse em um milagre, hoje você verá. E foi ele que fez. E é maravilhoso, gente. Coisa linda. Que legal. Muito bom isso. É emocionante. Ô, Davi, você também acaba de lançar um clipe. O processo do clipe, quando você pensou em fazer esse clipe, a história, existe uma história paralela, quando você está cantando, da onde surgiu isso? Como é que surgiu isso na tua cabeça? Como é que você teve essa ideia? Gente, é muito forte falar sobre isso, é muito emocionante, porque eu não imaginava nem gravar um clipe. Nós tínhamos um trabalho antigo, né, de um projeto que fizemos e tal, só que esse clipe que nós gravamos recentemente, ele, para mim, é uma revolução muito grande, porque ele teve muitas pessoas envolvidas, né, e teve diretores, teve o idealizador, que é o nosso querido Edivaldo, que é uma bênção nas nossas vidas, e eu digo que se não fosse Deus e a vida dele, nada disso teria acontecido. E o clipe, ele é algo maravilhoso porque ele tem uma história, né, no fundo dele. É uma história que eu, assim, não tenho problemas em falar das minhas raízes, e isso é uma questão especial que eu quero compartilhar com vocês.
Há muitos anos atrás, quando eu era criança, era eu, minha mãe, meu pai e minhas 3 irmãs. Como eu falei no início da entrevista, que nós somos pessoas muito simples. Hoje em dia Deus nos abençoou e a gente está numa outra realidade, se comparar naquela época. Mas aconteceu uma situação da gente não ter nada em casa para se alimentar. E minha mãe, numa atitude de fé, ela começou a orar com a gente, né? Mas antes dela orar com a gente, ela foi em um certo lugar e pediu a ajuda de uma pessoa. E essa pessoa lá, infelizmente, ela rejeitou, né? Era numa instituição religiosa, mas eu não estou aqui, gente, para poder falar mal da igreja, porque foi uma situação, como todas as que acontecem na nossa vida, é permissão de Deus. Porque Deus, ele tem sempre uma coisa para nos ensinar. E aí, com essa situação, minha mãe pediu uma irmã da igreja ajuda e ela falou que minha mãe estava muito fortinha e não precisava pedir. Minha mãe tinha que trabalhar. Só que minha mãe tinha filhos pequenos e ela não tinha como fazer muitas atividades. Embora naquela época ela tentava fazer alguma atividade, limpar a casa de alguém, alguma coisa semelhante. Só que naquela época as coisas não estavam fáceis. E aí minha mãe ouviu uma coisa triste daquela mulher. Ficou triste, mas chegou em casa, ela colocou eu e minhas irmãs para poder orar a Deus e pedir aquilo que nós precisávamos, que era o alimento. Eu pedia biscoito, minha outra irmã pedia Nescau, a outra pedia carne. E eu sei que passou um tempo, minha mãe saiu de casa com meu pai e foi no supermercado apresentar tudo aquilo que nós tínhamos pedido a Deus. Aí passou um tempo, naquele mesmo dia, chegou uma mulher com tudo que nós tínhamos pedido ao Senhor Jesus, ao nosso Deus, no qual nós temos a nossa fé depositada. E ali a gente pôde viver essa experiência. Eu contei essa história para o Erivaldo, e aí a canção Milagres, ela fala do poder de Deus, e aí casou uma informação com a outra. Então Deus, ele fez a gente somar as duas informações, e o resultado é esse, do clipe Milagres. Esse clipe ficou muito bacana, muito interessante, que as pessoas conseguem se emocionar, conseguem se ver nele, né? Se sentir nele. Davi, eu sei que você está em todas as redes sociais, Facebook é Davi Silas Oficial, Instagram também davisilas.oficial, TikTok tem. Se vocês colocarem aí, gente, Davi Silas, vocês vão achar fácil, tá? No TikTok, Instagram, Kawaii, no YouTube, Davi Silas também oficial, do qual está o nosso clipe Milagres. A gente precisa que as pessoas acessem ouça esse clipe, veja esse clipe, porque ele é um milagre que ele vai tocar na tua vida, ele vai transformar a tua vida. Davi, o que você gostaria de deixar de mensagem para as pessoas que te acompanham, para as pessoas que te ouvem, para as pessoas que estão próximas de você, para as pessoas que estão longe de você, mas que nessa hora gostaria de estar perto? Qual é a mensagem que você deixa para essas pessoas? Olha, antes de deixar essa mensagem, eu não poderia perder a oportunidade de contar um pouquinho do que Deus fez na minha vida, porque de fato a gente vive um milagre de Deus. O fato de enxergar, poder ouvir, falar, andar, isso é um milagre. Poder acordar todos os dias. É só uma síntese, aproveitando, falando sobre o poder de Deus através dessa canção que a gente gravou recentemente, e também o clipe. Quando eu tinha 4 para 5 anos de idade, eu fui vítima de um atropelamento que fez com que eu ficasse totalmente cego. E eu operei a vista um tempo depois, e aí fui enxergando com 10% até os 14 anos de idade. E 10% de visão, para mim ver televisão, eu tinha que ficar assim, ó, minha mão é a TV. Então eu tinha que ficar com a mão, o rosto assim. Conseguia andar de bicicleta, conseguia fazer tudo normalmente com certa limitação. Só que quando eu completei 14 anos de idade, eu entrei numa depressão. Eu já falei que a música para mim foi uma bênção de Deus, foi como uma terapia. E eu confesso assim que até em tentar abrir mão da minha própria vida, eu também tentei fazer. Se você consegue entender o que eu estou falando. E se não fosse a misericórdia e a bondade de Deus, eu não estaria aqui contando essa história para você, que é uma realidade.
Então, eu não sei qual a dificuldade que você está passando, eu não sei o que aconteceu na sua vida, mas existe esperança para você. Existe um milagre de Deus reservado para você. Só basta você confiar no Senhor e contar para Ele tudo aquilo que tem acontecido com você, entregar os seus pensamentos, os seus medos, os seus conflitos, os seus traumas diante de Deus, assim como eu fiz. Não estou te dando aqui uma porção mágica para você fazer, mas é só você confiar em Deus, é simplesmente isso. Eu não sei se você confiou em terceiros e essas pessoas possam ter falhado com você, mas Deus, Ele jamais falhará. O amor dele é imensurável, a graça dele é incomparável e ela está disponível para você, é de graça. E essa canção fala sobre isso. Então, essa é a mensagem de esperança que eu tenho para você. É o que eu sempre falo toda vez que eu vou cantar nos eventos, toda vez que eu vou ter a oportunidade de falar em público e contar um pouquinho da minha história. Só aproveitar aqui para não perder também a oportunidade de falar. Na Bíblia, em João, no capítulo 9, fala sobre um cego de nascença que Jesus observou quando estava num determinado lugar. E os discípulos de Jesus perguntaram: mestre, por que esse homem é cego? Será que ele é cego pelos pecados dele? Será que ele é cego pelos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: ele é cego sim, mas não é cego pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais dele, mas ele é cego para que a glória de Deus seja manifestada na vida dele. Então, seja qualquer dificuldade que você está passando, entregue o seu caminho nas mãos de Deus e certamente você vai passar por essa situação e você vai poder contar que você venceu, que você superou, porque você segurou nas mãos de Deus, assim como eu fiz. É sobre isso. Ah, muito bom, Davi, muito bom. Para a gente encerrar aqui por hoje, dá uma palhinha aí da nossa música, mas não fala que faz muito não, só um refrão mesmo, porque as pessoas vão entrar lá no YouTube, vão entrar lá no Spotify, vão entrar lá no Amazon e vão ouvir a música inteira. Agora a gente vai ouvir só para dar toca aí para mim. Vamos lá. Nosso Deus é poderoso, igual a Ele não há. Ele deu seu Filho unigênito, que se entregou por me amar. O nosso Deus é poderoso, é especialista em curar. Se você crê no impossível, descanse no milagre. Hoje você verá. Muito obrigado. Sim, eu estou emocionado. Para mim foi muito importante estar aqui com você. E a gente vai encerrando aqui nosso podcast. E eu gostaria que vocês falassem aí nos comentários se vocês gostariam de continuar. Assim, que a gente... Davi tem muitas histórias para contar. E se você gostaria de continuar com essas entrevistas, com essas conversas, a gente gostaria muito de continuar com isso. Só que a gente vai precisar do apoio e da força de vocês. Não é isso, Davi? Com certeza. E, meu querido, muito obrigado pela oportunidade também de estar aqui conversando com você, partilhando um pouquinho da nossa história, falando um pouquinho das maravilhas de Deus, né? E aproveitando também, se inscrevam aí, gente, no nosso projeto, no nosso canal. Em breve vai ter muitas outras novidades. A nossa ideia é trazer também outras pessoas para poder partilhar dessas experiências e vivências. Então, nos apoie também aqui, tá bom? E se alguém estiver interessado em vir conversar com a gente, também chama a gente aí nas redes sociais, nos nossos telefones aí nas redes sociais. É só chamar, tá? Então, gente, muito obrigado. Foi muito bom, muito emocionante estar aqui com vocês. E eu só tenho a agradecer a Deus por ter conhecido uma pessoa como Davi, que é uma luz. Valeu, gente. Muito obrigado. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau, gente!